Vamos lá, gente. Mais um assunto aí. Subtração de números inteiros. Subtração de números inteiros. Eu vou projetar a tela aqui. Esse assunto está na página, deixa eu te dizer aqui logo, para quem quiser acompanhar, página 32 e 33 do nosso livro didático. Certo? Todos conseguem ver aí? Podem acompanhar pelo livro, tá? Sim. Subtração de números inteiros, página 32 e 33. Então, gente, Calma, professor, estou abrindo aqui a página. A gente está trabalhando com o conjunto dos números inteiros, né? Então, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente está trabalhando com as operações. Como é que se comportam as operações dentro do conjunto dos números inteiros? Tá? Então, a gente precisa ter isso bem claro em mente e concluir algumas coisas aqui na aula, algumas coisas importantes que vão ajudar a gente, tanto nesse assunto como em outros conteúdos que vai ser utilizado nesse assunto, tá? Então, a subtração, todo mundo sabe o que é subtração, né, gente? A gente já aprendeu subtração. Então, a diferença aqui, a novidade aqui não está na operação. A novidade aqui está com o tipo de números que a gente está trabalhando. Isso, Maria. Com o tipo de números que a gente está trabalhando. Que agora vão ser inseridos aí novos números, que são, né, na verdade, os números negativos. Então, a gente vai usar muito a reta numérica. A reta numérica vai ser um auxiliar geométrico nosso para que a gente consiga perceber, a partir de deslocamentos na reta numérica, como é que se comportam, né, frente à operação, inclusive de adição. Mas nesse caso, mais especificamente, a operação de subtração. Então, tem aí uma tabelazinha de saldo de gols, uma tabela oficial, se você for olhar lá, uma tabela da FIFA, de 11 de julho de 2018, onde você tem aí a classificação dos países, né, o saldo de gols de alguns países. Então, você tem aí, por exemplo, Uruguai, saldo de gols de 12 gols, Colômbia, um saldo de gols de 2 gols, Chile, 1 gol, e Paraguai, ou Chile, menos 1 gol, e Paraguai, menos 6 gols. Então, aí a gente já entendeu, a gente já viu essa tabela, né? Lembra aí como é que a gente calcula mesmo o saldo de gols de um time ou de uma seleção? Eu acho que a gente vai ter que somar os gols pró e os gols contra. Somar? É subtrai. É a subtração dos... Isso. A gente pega o número que representa os gols feitos e subtrai do número que representa os gols tomados. Então, você vê aí, o Uruguai fez 32 gols e tomou 20. Então, 32 menos 20, 12. Certo? Já Paraguai, aí, que está na última colocação desses 4 aí, fez 19 gols, mas tomou 25 gols. Então, o Paraguai tem um saldo negativo de 6 gols. E aí, gente, eu coloquei algumas perguntas que estão no livro de vocês. A pergunta primeira que tem aí é: qual foi a diferença entre o saldo de gols do Uruguai e do Chile? Então, ó, Uruguai e Chile. Então, gente, quando a gente vai fazer uma subtração, a gente tem que respeitar a ordem em que aparece. Por que, professor, a gente tem que respeitar a ordem que aparece? Pelo simples fato de que a subtração não é comutativa. Certo? A propriedade comutativa é uma propriedade da adição. Então, a propriedade comutativa vai me dizer o quê? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Só que isso não acontece na subtração. Então, a ordem dos termos lá, que é minuendo e subtraindo, a ordem dos termos interfere no resultado. Então, na subtração, a gente tem que obedecer à ordem. Por quê, professor? Que a gente já sabe que 2 menos 3 é diferente de 3 menos 2. Então, a ordem interfere. Então, como eu estou calculando aqui a diferença do saldo de gols
entre Uruguai e Chile, eu tenho que colocar os números que representam esses saldos aí nessa ordem em que aparecem. Então, qual é o saldo de gols do Uruguai? 12. 12. E qual é o saldo de gols do Chile? Menos Menos 1. 1. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero a diferença entre esses saldos de gols. Quando Qual a é? gente quer quando a gente quer diferenciar, a gente tem que subtrair. Exatamente. A diferença de dois números é a subtração entre eles. Então, na verdade, o que é que eu quero? Eu vou até colocar entre parênteses inicialmente o primeiro termo. Então, eu quero mais 12 menos 1. Então, perceba, gente, qual é o sinal que está aqui no meio, gente? Qual é o sinal que está aqui no meio? Menos. O sinal de menos. Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, existe uma diferença contextual entre o sinal de menos operação e o sinal de menos número negativo. Por isso que aparecem dois menos aqui. Porque o primeiro menos está indicando uma operação. Que operação é essa? Subtração. Subtração. E o segundo sinal de menos, que está acompanhando o 1, é um sinal que indica o quê? Número negativo, menos O 1. número é É negativo. um número negativo. Então, não confunda o mais de operação com o mais de número positivo, o menos operação e o menos que indica que o número é negativo. Então, se eu quiser calcular a diferença, gente, quando eu calculo a diferença, eu quero saber aí quantos gols o Uruguai tem a mais do que o Chile, ou a menos, mas nesse caso é a mais, porque a gente sabe que o saldo do Uruguai é positivo e o saldo do Chile é negativo. Então, com certeza, o Uruguai tem mais gols do que o Chile, tem um saldo de gols maior. Então, eu quero saber quantos gols o Uruguai tem a mais do que o Chile. Eu vou ampliar aqui essa reta. Eu quero calcular, né? E aí, gente, não é distância. Não é distância. É distância. Essa é a parte um pouco mais complicada da subtração. É distância quando você calcula de forma isolada. Por que isso, professor? Porque a distância é sempre positiva que a gente viu, não foi? Foi isso que a gente viu? Então, eu quero calcular aí a diferença entre o menos 1 e o mais 12. Então, é só eu contar. Vamos contar aqui? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu sei que 12 menos 1 está dando quanto, gente? Está 13. dando 13. 13, ou mais 13. Ou mais 13. De modo geral, eu estou querendo dizer o que aí? Que o Uruguai tem 13 gols a mais do que o Chile. 13 gols a mais do que o Chile. Alguma dúvida até aí, gente? Não, senhor. Não, senhor. Olha para essas duas Não, senhor. operações aí. Quando você olha para essas duas operações aí, eu tenho o 12 e tenho o 1. Né? E esqueça o sinal agora. Eu tenho um 12 e tenho 1. Tecnicamente, né, eu estou fazendo a subtração. Oi, Cristine. Eu estou fazendo a Eu não estava conseguindo entrar na aula, porque eu não estava conseguindo colocar o nome e o número, mas aí agora não deu para colocar a turma. Tem algum problema? Não, do jeito que tá bom. Aí amanhã você coloca a turma. Eu que não estava aceitando você na aula, justamente porque a determinação agora da direção da escola é só aceitar os alunos que estão dentro do padrão, entendeu? Então, aí, Mas a turma não conseguiu ficar de jeito nenhum. pronto.
Mas do jeito que tá bom. A gente já consegue identificar. Professor, nem eu, aluno Pedro Henrique, que não consegui, porque o Google não deixa, é muito nome, é grande Consegui. demais. Tá aí, Pedro, aluno já, AL Pedro Henrique 4820. Não, Então, sim, gente- mas a turma não consegue colocar, ele não fixa, ela fica entendi. fora. Entendeu? A turma, entendi. Gente, e Por isso aí? que eu acho que ninguém vai conseguir com facilidade. Certo. Eu tenho 12 e 1 aí. Né? Na prática, eu fiz o quê com o 12 e 1, gente? Somou? Na prática você somou. Na prática, eu somei, não foi? Sim. Foi. Na prática, eu não somei. Eu somei o 12, o módulo de 12, com o módulo de 1. Então, guarde essa informação, tá certo? Guarde essa informação. Vamos para a segunda aqui, ó. Quantos gols faltavam para o Paraguai alcançar o saldo de gols de Colômbia, da Colômbia? Quando eu pergunto quantos gols faltavam ao Paraguai para ter o saldo de gols da Colômbia, eu quero dizer o que, gente, entre Paraguai e Colômbia? Menos 8 gols. A diferença. A diferença, mas quem tem mais gols aí, Paraguai ou Colômbia? Colômbia. Colômbia. Se Colômbia tem mais gols, né, a diferença entre um e o outro vai ser um número positivo ou um número negativo, já que eu estou colocando o Paraguai primeiro na ordem. Negativo. É menos 8. Certo? Negativo. Negativo. Por que Menos negativo? 8. A Porque resposta. eu quero... Calma, Pedro. A gente sabe que é menos 8 que está no livro. Tá? Por que é Ah, menos o livro? professor, e não mais 8? Né? É menos 8 porque quantos gols o Paraguai precisa para alcançar a Colômbia? Quantos gols o Paraguai precisa para alcançar a Colômbia? Então, eu quero saber, né, quantos gols o Paraguai falta para alcançar a Colômbia. Ou seja, Paraguai tem uma quantidade negativa de gols em relação à Colômbia. Certo? Alguma dúvida? Agora, olha, Não, senhor. qual é aqui o saldo de gols do Paraguai? O saldo de gols do Paraguai é quanto? Menos 8. Ah, tá, desculpa. Não, 16. Menos 16. Não, menos 6. E o saldo de gols da Colômbia? Mais 2. 2. Observe, eu quero saber quantos gols faltam para Paraguai alcançar Colômbia. Então, como é que eu vou representar a minha subtração aí? Vai ser menos 8, porque o Paraguai está em primeiro. Isso, mas a subtração é representada como? Menos 16, menos 2. Menos mais. Não tá ocupada já. Observe, gente. Menos, Falar que menos 6 menos mais 2. Tá dando quanto aí? Menos 8. Menos 8. E aí, gente, o que eu estou fazendo com o menos 6 e com o menos mais 2 aí para o resultado da menos 8? Você está somando os módulos. Eu estou somando os módulos, mas eu estou mantendo que sinal aí? O negativo. Negativo. Sinal... Tá? O sinal negativo. Por quê? Preste atenção, gente. Menos 6 menos mais 2 é a mesma coisa de menos 6 mais menos 2. Quanto é menos 6 mais menos 2? Lembra? Sinais iguais na operação, o que é que a gente faz? Conserva o sinal Conserva o sinal. e Soma. soma os módulos. Quanto é 6 mais 2? 8. 8. Então, com base nisso, gente, qual é a regra, professor, que me permite calcular a soma de dois números, a subtração de dois números inteiros? Então, anote no caderno. Para somar
Para somar, ou última forma, tira ou somar aí. Subtrair, gente. Para subtrair, dois números inteiros, então, para somar dois números inteiros, para subtrair dois números inteiros, somamos o primeiro ao que do segundo? Oposto. Ao oposto do segundo. Então, perceba, gente, olha que coisa. Para eu subtrair, eu tenho que fazer o quê? Somar o primeiro ao oposto do segundo. Como diz meu pai, tudo que divide multiplica, tudo que soma divide. Tudo que soma subtrai. Tudo que soma subtrai. Desculpa. Então, com isso, a gente conclui que, no fundo, na verdade, a subtração é um caso De soma. particular de adição. Então, a subtração é um caso particular de adição. Porque, para eu subtrair, eu tenho que fazer o quê? Somar. Somar. Mas não é somar. É somar o quê? É somar o primeiro com o Oposto oposto. do segundo. Então, gente, lá na época que vocês eram ainda crianças, que estavam aprendendo a subtração, que vocês estavam fazendo com a professora de vocês, 4 menos 1. Lembra disso? E você sabe que 4 menos 1 dá quanto? 3. Na verdade, você estava fazendo isso aqui, ó. 4 menos mais 1. Por quê? 4 menos mais 1 é a mesma coisa de 4 menos 1. Porque, É mais 4. você mantém o primeiro, tá vendo? E soma com o oposto do segundo. Então, na prática, quando a gente for fazer essa conta aqui, como é que vai ficar? Menos 2, professor. Tá, mas antes a gente tem que transformar essa subtração em uma soma. Como é que vai ficar? Quem me ajuda aí? Menos 3. Menos 3. Mais. Parênteses mais 5. Todo mundo entendeu, gente? Observe, você conserva o primeiro número, tá vendo? E soma com o oposto do segundo. Você conserva o primeiro número e soma com o oposto do segundo. Então, para você resolver uma subtração, você vai primeiramente transformar essa subtração em uma adição e depois efetuar a adição. Deu para entender, Luíse? Agora que eu já sei que isso aqui... Professor, uma dúvida. Diga. A gente nesse ano irá aprender. Eu lembro que uma vez meu pai me falou que assim, mais vezes mais é igual a menos. A gente vai aprender isso, essas Vai. coisas? Vai. Mais pra frente ou Sexta-feira. Sexta-feira agora? É. Ok. Então, gente, quanto é menos 3 mais 5? Lembre que os sinais são diferentes. Quanto é? 2. Então, isso aqui dá mais 2. Então, quanto é isso aqui, ó? Mais 7 menos 7.
Quanto é mais 7 menos menos 7? O que é que eu faço? Passo a passo. Conservo o primeiro. Conservo o primeiro, o menos 14. no lugar do menos coloca o mais. Mais É isso. 14. Ok? Conservo o primeiro e somo com o oposto do segundo. Então, vai ficar mais 7 mais 7, que dá quanto? 14. 14. 14. Ok? Maria Elvira. Como é que fica aí, minha aluna? Menos 18 menos 20. Falando passo a passo, Tá, passo a passo. a gente vai, digamos assim, guardar o menos e subtrair pelo... subtrair o quê? Substituir pelo mais. Depois só somar o 18 mais o 20. Então, fica assim? 38. Dá quanto aí? Menos, mais 38. Sinais iguais que a gente soma. Os sinais aí estão iguais ou diferentes? Diferentes. E aí, como é que faz com sinais Então, subtrai. diferentes? Subtrai. E conserva o sinal de quem? Conserva o sinal do maior. Do maior módulo. Quem tem o maior módulo? Então, fica mais 2. Mais 2. Mais 2. Certo? Loíse, você. Vai ficar como? Conserva o primeiro, substitui o menos por mais, e o mais 17 vai colocar menos 17, que dá 0. Não. Sinais iguais, o que é que eu faço? Subtrai. Não, sinais iguais, eu faço. Soma. Sinais iguais. Soma, tá, desculpa. E faço o que com sinal? Coloca o maior número do módulo, né? Calma. Se os sinais são iguais, só tem um sinal aí. Então, eu vou fazer o Que é o menos. Conservo. Certo? Uhum. E quanto é 17 mais 17? 17 mais 17 dá 34. Então, pronto. Então, menos 17 mais menos 17 dá menos 34. Tá? Não esquece, Tá. gente. Só subtrai quando os sinais são diferentes. Certo? Quando os sinais são iguais, a gente conserva o módulo. Cristine, Senhor, quanto é menos 25 menos 18? Vai ficar como? Conserva o primeiro número. Tá cortando. Conserva o primeiro número. Aí, mais parêntese mais 18. E aí? Excelente. Assim mesmo. professor, menos 25 menos 18 é menos 43, certo? Não. Menos 25 menos 18 é menos 25 mais 18. Quanto é menos 25 mais 18? É menos 7. Menos 7. Certo? Não esquece, gente. Você conserva o primeiro, ó. Conserva o primeiro e soma com o oposto do segundo. O primeiro número é conservado e você soma com o oposto. Tá bem, acho que eu não sou terminar a conta. Tá cortando, Cristine. Tá cortando. Tá cortando. Não tô conseguindo ouvir, não. Se puder, escreve aí no chat. Então, professor, sempre quando os sinais forem diferentes, a gente vai subtrair.
Sempre que os sinais são diferentes, a gente subtrai os módulos e conserva o sinal do módulo maior. Porque isso aqui, gente, é o que a gente já aprendeu. Isso aqui. Isso aqui. Eu vou destacar aqui agora. A gente já aprendeu nas aulas passadas. Isso aí é o quê? Que operação é essa aí que a gente está efetuando? Adição. Adição. Subtração? O que está de vermelho é adição. Né? É. A gente transforma a subtração em adição para depois resolver a adição. Certo? Então, por isso que, no final das contas, adição e subtração é, na verdade, uma operação só. Sendo que a subtração é um caso específico de adição. Ok? Não fiquem temerosos, tá? Vocês vão aprender isso com calma. É só fazer exercícios, fazer as atividades, Professor, que vocês vão ver que é... Oi, tá pode falar. travando o seu áudio. Na verdade, Cristine, está travando a sua internet. Porque até Verdade. quando você fala, eu não entendo, entendeu? Para mim, a voz do professor tá boa. Para mim também, tá ótimo. É a sua, Eu Cris, também. que tá boa. Porque quando você fala também, a gente não ouve, entendeu? Ah, Então vamos lá, gente. acabei que eu não tô conseguindo entender essa conta. Tá cortando, tá cortando. A aula tá gravada, tá? A aula tá sendo gravada. Então, Ah, caso você tenha algum problema, é só você assistir a aula de novo, entendeu? sim, senhor. Então vamos lá. Gente, baseado nisso, a gente já pode resolver algumas expressões numéricas simples. Por exemplo, vou botar mais fino aqui. Aí, por exemplo, menos 8 mais menos 8 menos 7 mais 18. Vamos fazer passo a passo? O que é que eu tenho que resolver primeiro aí? Primeiro vai conservar o primeiro, que é o -8. Vai mudar o símbolo de menos para o mais. O -7 vai estar 7. Eu acho que vai repetir o mesmo símbolo do mais. E também vai repetir. Vai repetir 18. Excelente, porque aqui eu não mudo, né, gente? Por que aqui eu não mudo? Por que eu não mudo aqui? Por que eu mantive isso aqui? Porque já estava no mais? Porque aí já é uma adição, exatamente, Luiz. Já é uma adição. Então, aqui eu mudei porque eu tenho que transformar a subtração em adição. Mas aqui já é uma adição. Certo? Dúvidas? Posso continuar? Agora é só resolver. Continue, professor. Quanto é menos 8 mais 7? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Mais 18. Quanto é menos 1 mais 18? Menos 17. Oh, Ou oh. mais 17. Mais 17. Por que Eu vou mais? ler agora. Porque conserva o sinal do número que possui o maior módulo e, como os sinais são diferentes, realiza a subtração. Exatamente. João Vitor, você agora. Conserva o primeiro número. Vou fazer o que você está falando, tá? Conserva o primeiro número. E aí? Eu não sei se eu tô falando se o que eu tô falando é certo. Mas vai lá, continue.
Que operação eu tenho entre o primeiro e o segundo número? Pera. Se ele não responder, eu posso responder, professor? Pode, mas eu tenho certeza que ele vai conseguir. E aí, João? Que operação eu tenho entre esses dois números aqui? Hein, João? Calma aí, professor. Deixa eu tentar. Eu tô pensando aqui. O que altera é que o 18 tem 11 a mais que o 7, né? 11. Alguém quer ajudar João? Eu posso? Pode, ajuda aí. Já que já é uma adição, vai repetir o símbolo. E o menos 18 vai transformar em mais 18, que é 18. E o menos vai ser mais agora, vai ser adição. Calma, calma. Se eu não vou mudar nada, eu mantenho os dois, ó. Professor, posso responder? Não. Deixa a Luiz ajudar aí. Entendeu, Luiz? Entendi. Porque aqui já é uma adição, Luiz. A adição não muda a ordem de ninguém e o segundo número, entendeu? Então vamos lá. Aí aqui Entendi. a subtração vai ficar como? Eu acho que vai mudar o símbolo também do menos. E o menos 15 vai ser 15, Exatamente. porque Pietro, mudou o símbolo. e aí vai ficar como? Quanto é menos 7 mais menos 18? Não, não errou não, Pietra, tá certo. Você acertou. Você só faz agora Vai ser menos 25 mais 15. mais 15, exatamente. E já que são símbolos diferentes, vai subtrair, né? Isso. Aí vai ficar como? Peraí, professor, tô fazendo a conta rapidinho. Dá quanto? Pode falar, Maria Eugênia. É cada um ajudando o outro aí. 10. 10 ou menos 10? Menos 10. Menos 10. Menos 10, desculpa. Menos 10. Menos 10. Porque os sinais são diferentes, você conserva o número de quem tem o maior módulo e subtrai os módulos. Ok? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei se Professor, na hora eu não. Ok. Não, pode falar, pode falar. Ok. Eu fiquei com uma dúvida. Quando talvez eu não tenha prestado atenção na que o senhor falou, que é quando que tá menos 7 mais menos 18 menos 15. Por que o menos vira mais? Só isso que eu não entendi. Do menos 15 virar mais 15. Se o senhor pudesse explicar para mim, que eu não entendi muito bem. Por conta disso, ó, Pedro. Ó, lembra que a gente fez no início da aula essas demonstrações aqui da distância? Lá no início da aula. Então, por exemplo, quando a gente calculou a distância do mais 12 até o menos 1, a gente botou mais 12 menos 1. E quando a gente vai contar aqui, dá 13. Tá vendo 13 aqui? Aí eu perguntei, gente, na prática, o que é que a gente está fazendo aí com 12 e com 1? Aí você falou, na prática, professor, a gente está somando. Aí eu fui e coloquei a conclusão aqui, ó. Então, para subtrair dois números inteiros, o que é que a gente faz? A gente soma o primeiro com o oposto do segundo. Então, essa foi a regra que a gente concluiu juntos aqui. Nós juntos concluímos.
que no final das contas, para a gente subtrair dois números inteiros, a gente soma o primeiro com o oposto do segundo. E aí fizemos alguns exemplos, ó. Quanto é mais 7 menos menos 7? É só você conservar o primeiro e somar com o oposto do segundo. Quanto é menos 18 menos menos 20? A gente conserva o primeiro, menos 18, e soma com o oposto do segundo. Então, a regra para você subtrair dois números inteiros é essa. Você conserva o primeiro e soma com o oposto do segundo. Eu só trouxe isso aqui na expressão, porque aqui eu tenho uma subtração. Então, eu conservo o primeiro e somo com o oposto do segundo. Deu para entender, Vinícius? Sim, entendi. Pronto, gente, nossa aula acabou, tá? Vocês vão fazer a atividade offline. Nossa, professor, já? Já. A atividade offline aí da página 35, certo? Ah, mas é da 46 até 57? Isso, a página 35 toda aí. E aí amanhã a gente corrige. Certo, muito obrigado. Professor, o senhor disse a aula acabou, eu tomei um susto. Mas já? Já acabou. Eu também. O problema é que é pouco tempo esse horário de